Como parte do nosso trabalho de Teoria Geral do Processo, entrevistaremos agora o Dr. Maurício Campos da Silva Velho, meritíssimo juiz de Direito, titular da 5ª Vara Civil do Fórum Regional de Santana e ex-coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania Local, Sejusc. Boa tarde, Dr. Maurício. Boa tarde. Qual a importância da implementação do Sejusc a partir do novo Código de Processo Civil? O novo Código de Processo Civil deu uma ênfase muito grande à conciliação e à mediação no âmbito judicial. Prestigiou de forma muito importante esses dois institutos que já vinham sendo utilizados na prática forense na vigência do Código anterior. Pela sistemática do Código de Processo Civil atual, existe uma até obrigatoriedade do juiz, no início do processo, tentar a conciliação. Então, a primeira coisa que o juiz tem de fazer, ao mandar determinar a situação do réu, é designar uma audiência de conciliação. Então, isso ficou bem marcado no Código. Essa obrigatoriedade da tentativa da composição antes que a lide vá à frente, antes mesmo que o réu conteste a ação. Quando o réu contesta a ação, as coisas ficam mais difíceis, porque aí já se cria, o litígio já está instalado e a dificuldade de conciliação é maior do que antes da vinda da defesa formal. A par disso, o novo estatuto também regulamentou, deixou bem regulamentado a mediação e a conciliação em dispositivos, em artigos próprios, né? Uma seção própria para isso, dando também uma ênfase muito grande à escolha, disciplinando a escolha dos mediadores, a escolha dos conciliadores, como se faz o cadastro, quem é que tem que fazer esse cadastro, enfim, dando uma formatação legislativa, uma formatação processual, algo que já existia antes, que são os dispositivos que constam na lei da mediação, né, que já foi aprovada e se encontra em vigor. Né? E antes mesmo da lei da mediação ser aprovada, o Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, através da resolução número 125 de 2010, já havia regulamentado, estabelecido, né, a criação dos chamados NUPEMECs em todos os estados da federação. O que é o NUPEMEC? É o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. E debaixo do guarda-chuva dos NUPEMECs estão os Sejuscs. O que é o Sejusc? É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, por isso que tem esse C no final. Então, toda esta estrutura foi criada pelo CNJ justamente para estimular a composição no âmbito do Poder Judiciário. Então, a composição que já existia ainda e existe hoje fora do Judiciário, através de outros órgãos, né, foi trazida para dentro do Poder Judiciário essa resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Então, tornou obrigatório para todos os tribunais da federação, não só os tribunais estaduais, como também os tribunais federais e a Justiça do Trabalho e outras justiças da federação, a criação desses instrumentos, dessas institucionais, no âmbito do qual se promove a conciliação e a mediação. Então, isso foi criado em todo o Brasil. E aqui em Santana, nós, por determinação da presidência, né, e do NUPEMEC, nosso, do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, foi determinada a criação do Sejusc em Santana, não apenas aqui, como em todos os fóruns regionais da capital e também da comarca da capital, né,
e também nas comarcas do interior. Cada comarca do interior hoje já conta com um centro judiciário de solução de conflitos, que é o filhote, né? É o órgão menor, onde ali sim é operacionalizado, são operacionalizadas as sessões de mediação e também as sessões de conciliação, né? Aqui então nós temos o Sejusc, e antes do Sejusc nós já tínhamos os setores de conciliação, de família e civil. Nós fazíamos a conciliação e a mediação. Santana é pioneiro na mediação de família e na mediação empresarial na comarca da capital. Nós fomos o primeiro fórum a ter mediação, antes mesmo da criação do Sejusc. Quando veio o Sejusc, ele foi instalado, fui eu que instalei, foi o primeiro juiz coordenador do Sejusc. O Sejusc absorveu toda essa estrutura que havia de setores, né, de conciliação esparsos dentro do fórum, toda essa estrutura foi absorvida pelo Sejusc, né? Não só os setores de conciliação e de mediação, como também aqueles órgãos, aquelas entidades que operavam aqui dentro e operam, que dizem respeito à cidadania, que são o Amor Exigente, que foi até objeto do programa Fantástico, que visa o resgate de usuários de drogas. Os Amor Exigente visam o resgate daquelas vítimas de violência doméstica, né? Nós temos também os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos atuando aqui dentro. Todos esses órgãos que atuavam aqui dentro, sob a proteção do judiciário, sob o patrocínio do judiciário, hoje estão debaixo do guarda-chuva do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que cuida de tudo isso. Então, esta é o órgão que cuida aqui no Poder Judiciário de Santana de todas essas questões. Tá certo. Muito obrigada, doutor Maurício. Tem uma outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor, relacionada à arbitragem. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, no que tange à arbitragem, a cláusula contratual, que aponta para a solução de conflito via arbitragem, não fere o princípio acima citado, já que aquele que perdeu o litígio não pode recorrer ao judiciário? Não, aqui fazer só uma colocação. A arbitragem não integra os serviços prestados pelo Sejusc. Nós não temos arbitragem aqui dentro. Justamente porque a arbitragem é algo totalmente alheio ao Poder Judiciário. Então, ele não pode estar dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, ele não tem nada que ver com o Sejusc. Tá? Nada. A arbitragem é algo fora do Judiciário. Agora, a questão da constitucionalidade, na verdade, se restringe a um artigo da lei de arbitragem que diz que a decisão, estabelece que a decisão fixada pelo árbitro não poderá ser revista pelo Poder Judiciário. Então, entendeu-se na época da criação da lei de arbitragem que esse dispositivo era inconstitucional, porque lá na Constituição, nós vamos ver na parte dos direitos garantidos individuais, a Constituição estabelece que nenhuma lesão de direito individual será subtraída da análise do Poder Judiciário. Nenhuma lesão de direito individual. Então, como que uma lei ordinária, um artigo de uma lei ordinária estabelece que uma decisão do árbitro não poderá ser colocada sob a égide do Poder Judiciário, ser levada ao Poder Judiciário, poder ser impugnada, né, por alguém pelo Poder Judiciário, poderá ser levada ao conhecimento do juiz. Como que uma lei ordinária pode violar um mandamento constitucional? Então a discussão era essa. Então essa questão acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal, que terminou em 2001, lá atrás, portanto, por decidir que esse artigo da lei de arbitragem não era inconstitucional. Ele não violava esse artigo, né? Por que razão? Justamente porque a lei de arbitragem, ela estabelece, o artigo estabelece, o que ela estabelece? Que as partes abrem mão do seu direito de recorrer ao judiciário voluntariamente, espontaneamente, e entregam isso na mão de um árbitro. As partes optaram por isso, é um direito delas de escolher. Eles têm esse direito. Então não está havendo violação à Constituição, né? E não está havendo. Então o judiciário, quando elas optam por, não queremos que um juiz decida, queremos que um árbitro decida. Bem,
Geralmente são grandes empresas que fazem isso, ou até pequenas e médias empresas que usam esse instituto de arbitragem, não são nem pessoas físicas. Então, a empresa ela tem a opção, ela não é obrigada a se valer do judiciário. Agora, se ela abriu mão desse direito, ela pode abrir mão. Né? As pessoas podem renunciar a um direito. Existe essa figura na nossa lei civil. A renúncia a um direito. Elas renunciaram ao direito e recorreu ao judiciário. Então, não está havendo nenhuma inconstitucionalidade aí. E submeter um árbitro. Agora, ainda assim, o judiciário poderá ser acionado. Quando? Para fazer o controle da legalidade. Então, se nesse procedimento de arbitragem, que é previsto em lei, a lei da arbitragem, algum artigo, algum dispositivo for violado, não for observado, houver um erro formal, um erro na forma, não no conteúdo, na forma. Então, houve uma falha de notificação, uma falha de intimação, ou não foi observado aquele prazo, enfim, não foram seguidos os critérios formais que a lei estabelece para que uma arbitragem seja feita. Então, aquele que for prejudicado poderá recorrer ao judiciário para que seja feita a reanálise. O juiz, então, o que o juiz vai fazer? Ele não decidirá sobre o mérito da arbitragem. Se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela podia ter sido melhor. Ele não pode falar sobre isso. Ele vai dizer que houve uma nulidade. Uma nulidade. Houve desrespeito a um aspecto formal, importante, relevante, que não foi observado. Então ele anulará, declarará a nulidade daquela arbitragem e as partes irão fazer uma outra arbitragem. Aquela arbitragem não vale mais porque ela foi violado preceito de forma. Então o judiciário só pode interferir na arbitragem para o controle da sua legalidade. Então a parte poderá recorrer para dizer, olha, eu fui enganado, não foi cumprido esse determinado aspecto formal, o juiz então anula, ele declara nulidade daquela arbitragem. Mas ele não pode alterar os termos da arbitragem para mudar as cláusulas, ele não pode fazer isso, porque isso refoge ao âmbito, está expressamente proibido por lei de se manifestar a respeito do mérito da arbitragem. Mas quanto às questões formais, o juiz pode sim fazer esse controle, como ocorre com as questões ligadas de natureza legislativa. Né? O juiz não pode interferir no juízo de conveniência e oportunidade que norteia o político, né? O governante. O governante tem critérios, vou fazer uma ponte aqui, vou fazer um túnel, vou fazer uma estação de metrô ou vou fazer uma praça. Isso é um critério de conveniência e oportunidade. O judiciário não pode se intervir nisso, mas ele pode intervir no controle da legalidade. Então, se houve uma fraude na licitação, por exemplo, para construir essa ponte, o judiciário pode reconhecer essa fraude e anular a licitação. Portanto, essa obra vai ter que ser paralisada e vai ter que se licitar uma nova empresa. Isso o judiciário pode fazer. Ele entra no controle da legalidade do ato político. Né? Agora, semelhantemente a isso, é o que acontece com a arbitragem. Não é bem o controle da legalidade, mas é o controle da formalidade do ato. Né? Aquele ato tem que estar dentro de uma forma que a lei estabelece. Se não foi cumprida a forma, o judiciário diz, não foi cumprida a forma, então é nulo que se faça outra arbitragem. Essa não vale. Mas ele não pode emitir um juízo de valor sobre o que foi discutido naquela arbitragem. Ok. Muito obrigada pela resposta, doutor Maurício. Vou ter uma terceira e última pergunta. Pois não. Bem simples também. O Código de Processo Civil, agora de 2015, ele trouxe grandes possibilidades de solução extrajudicial, acordos, o que desafoga o sistema, celeridade, que respalda, né, o princípio da razoável duração do processo. E, diante disso, qual a sua crítica quanto a esse novo formato, doutor Maurício? Não, crítica eu não tenho nenhuma quanto a esse aspecto da ênfase que eu falei no início, dos critérios da ênfase na conciliação, na mediação, enfim, nos meios alternativos de composição do litígio. É muito salutar que isso seja feito, porque nós, no passado, né, inclusive quando eu fiz a minha faculdade, muitos fizeram as faculdades de Direito, a ênfase que havia era a ênfase no litígio.
Então, o advogado, o bacharel em direito, né, o bacharel em direito se formava com aquela mentalidade de litígio. Né? Como é que eu resolvo uma solução? Resolvo por meio de uma ação, né, ajuizada perante o Poder Judiciário. Ele aprendia isso. E aí, se eu for advogado, eu vou ter que fazer uma petição inicial, vou ter que defender o meu cliente. Se eu for um juiz, eu vou ter que decidir a causa com base em princípios, etc. Então, havia a ênfase no litígio. Ninguém falava em composição. A composição é uma coisa que existia intuitivamente, mas não havia uma regulamentação legal, né, dos métodos de conciliação, de composição, dos métodos de solução, alternativos de solução do litígio. Não havia essa preocupação. Então, os alunos saíram da faculdade com aquela mentalidade de litigar, litígio. A ênfase era o litígio. Então, havia muita resistência, não só dos advogados, como do juiz, promotores de justiça, todos os operadores de direito, em aceitar esses métodos de solução alternativa do litígio. Porque todo mundo foi treinado para decidir em cima para resolver as coisas em cima de um processo. Né? E por isso nós temos hoje o judiciário afogado de processo, né? Repleto de processo, que para tudo se entra com ação. Né? Então, essa política, essa visão, essa cultura da conciliação é algo que vem lá de trás. Né? Nos Estados Unidos, na década de 70, começou-se a estimular os métodos de conciliação e mediação. Tanto que hoje grande parte do material que nós temos a respeito de mediação e conciliação vem dos Estados Unidos. Tem também estudos no Canadá, tem a escola canadense, a escola francesa, e também tem a escola americana, que para variar um pouco ela é mais prática. O americano é mais prático, é anglo-saxão, resolve as coisas de forma mais prática. A escola francesa já é diferente, já tem a escola canadense, já tem um outro sistema de mediação. Né? Vamos falar mais da mediação. A conciliação é mais ou menos parecida em todos os lugares. A mediação é diferente. Existem várias escolas. Enfim, o que nós temos hoje é uma outra visão. E essa visão que já havia na Europa, já havia nos Estados Unidos, foi agora trazida para a nossa cultura. Nós estamos introduzindo agora, de uns anos para cá, isso não começou agora, começou há 10, 15, 20 anos atrás, veio sendo trazida para cá. No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós começamos com os famosos JIC. Quem é mais antigo sabe o que é JIC. Eram juizados informais de conciliação, que foram criados no âmbito da Justiça Estadual e por lei estadual, inclusive, e regulamentava as conciliações. Havia um setor dos fóruns que fazia a conciliação. Um juiz era coordenador eu cheguei a ser coordenador do JIC lá de Jundiaí. Nós fazíamos audiência de conciliação, não havia mediação, não se falava em mediação. Depois começou-se a introduzir a visão da mediação. Né? E o que é a mediação? Mediação é um tipo de conciliação diferente, especial. Enquanto que na conciliação nós resolvemos questões pontuais, um acidente de trânsito, por exemplo, as pessoas não se conhecem. Um bateu no carro do outro, causou um prejuízo, senta na mesa e faz um acordo. Um nunca mais vai ver o outro depois desse acordo. Então não existe um conflito subjacente que gerou aquele litígio. Foi uma coisa pontual, momentânea, episódica. Né? No caso da mediação, não. A mediação ela existe para resolver conflitos que têm uma causa subjacente. Que se não for resolvido, os conflitos vão continuar existindo. Você resolve aquela questão, dali a pouco surge outra. Onde que acontece isso? Questões de família. Existe uma relação familiar por trás. Está gerando aquele conflito. Hoje é uma ação de alimentos, amanhã é uma ação de guarda, amanhã é outra ação. Se não resolvesse a causa subjacente, aquele conflito que está na base de tudo, você não vai resolver os outros que vão surgir na sequência. Resolvendo esse conflito, você derruba todos os outros. É como se tirasse a energia ruim que está animando todos esses conflitos pequenos. Então a mediação existe para isso, para resolver conflitos que têm uma causa subjacente, e não só de família, como empresarial, para isso, onde existe uma causa subjacente, uma briga entre sócios antigos. Tem uma coisa lá atrás, que ninguém fala muitas vezes, mas que é aquela que é a causa do conflito. Por isso que eles estão brigando. Uma coisa que aconteceu lá no passado.
Então eles vão conversar, eles vão sentar, o mediador não interfere, ele deixa eles conversarem à vontade, eles próprios, é como o psiquiatra. Né? O psiquiatra não interfere, ele vai conversando com o paciente acaba ele mesmo descobrindo a causa subjacente do seu conflito. Quando ele descobre aquela causa, o conflito desaparece. Quando ele toma consciência do que está causando aquela dor para ele, aquela angústia, aí tudo desaparece. É a mesma coisa na mediação, é semelhante. O mediador vai conduzindo o processo, meio por fora, vai dando ideias apenas, e as próprias partes vão acabar descobrindo o que está causando aquela briga, aquele conflito na empresa, por exemplo, ou na família, dependendo da situação. Então a mediação é algo muito interessante, que merece muito ser estudado e ser aplicado. E hoje nós temos muitas e muitas já câmaras de mediação, não só dentro do judiciário, como fora, câmaras particulares. As pessoas procuram os profissionais para resolver os seus conflitos. Mas também podem vir ao fórum, que aqui nós também temos, no âmbito do Sejusc, como eu disse. Então nós temos um setor aqui de mediação, nós temos mediadores qualificadíssimos, pessoas que têm preparo, técnico, tudo. E a resolução 125 de 2010 estabelece, inclusive, carga horária para esses cursos de mediação para atuar no judiciário. Existe uma carga horária que as empresas que quiserem se cadastrar e formar mediadores para o judiciário têm que obedecer essa carga horária que foi estabelecida pelo CNJ. Né? Quais são as matérias que tem que constar no curso para a formação de conciliadores e mediadores. Então, hoje, existe essa tendência que é muito salutar. Existe uma posição dentro do Poder Judiciário, que já é minoritária, no seguinte sentido: tem a sua razão, eles têm os seus motivos. Se diz o seguinte: não, o Poder Judiciário não existe para resolver conflito, existe para decidir, para dizer o direito em última instância. Né? Parece que existe o Judiciário. Não existe para isso. Isso é a função do Poder Executivo. O Executivo é que tem que promover isso, através de PROCONs, através de outros órgãos alheios ao sistema judiciário, que vão, antes de entrar com a ação, resolver esses problemas. Estão trazendo mais um peso para as costas do judiciário, que já está tão sobrecarregado. Então existe essa visão que entende, né, esse colega entende que o judiciário não existe para fazer acordo, existe para decidir. Isso tem que ser feito fora do judiciário. Nós temos uma posição diferente. Me filio àquela posição, aquela corrente que entende que não, que nós, quando participamos da sociedade, o juiz é um ente da sociedade, o judiciário ele integra a sociedade, né? Ele está dentro da sociedade e ele também tem o dever de participar desse processo. Não é só o executivo que vai participar, o judiciário também tem que participar, tem que estimular dentro do seu próprio meio, né? Das suas órgãos de prestação jurisdicional, a estimular a prévia tentativa de composição por meio da mediação e da conciliação. Muito obrigada, doutor Maurício, pelos seus esclarecimentos. Realmente esse trabalho vai ficar muito bom. E é isso. Se eu quiser deixar uma saudação, um olá para a turma, que eu tenho certeza o professor vai ficar muito feliz em saber que o nosso trabalho está sendo prestigiado pelo senhor, que para nós é de grande importância. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a conciliação e a mediação, porque eu acho muito importante ser levado para as faculdades de Direito, para que os alunos já tenham essa noção, essa ideia do que é mediação, do que é conciliação. Tenho certeza que várias faculdades já têm até cursos de mediação dentro do seu currículo, que é muito salutar, né? Muito bom, e de conciliação também. Né? É muito importante que as novas gerações de operadores do direito, que estão se formando de uns anos para cá, já venham com essa mentalidade do acordo, da conciliação. Né? Tenham já esse entusiasmo pela tentativa de acordo. E, só para finalizar, isso não vai causar desemprego, isso não vai causar perda de clientes para ninguém, porque o advogado, né, ele vai poder participar desse processo, muitas vezes ele vem até junto com o cliente para assessorar o cliente na mediação, na conciliação. Então ele tem também um campo de trabalho, isso não vai tirar trabalho de advogado, isso não vai
existe essa preocupação muito grande, muitas vezes, da Ordem dos Advogados, de que a mediação e a conciliação iriam roubar o mercado de trabalho dos advogados. Não vai roubar o mercado de trabalho, o advogado sempre vai encontrar uma maneira de participar também desse processo, orientando o seu cliente para que ele faça um bom acordo, um acordo bem feito, um acordo que depois poderá ser cumprido, poderá ser executado caso não venha a ser cumprido. Então não vai haver esse tipo de coisa, de forma nenhuma. É preciso afastar esse fantasma, né? E agradecer a todos aqui, agradecer a oportunidade, desejar que vocês tenham um excelente curso e sejam futuros bacharéis e vão brilhar aí no futuro, cada um na sua área de atuação que escolher. Muito obrigado.